55 a.C., a República Romana vivia um período de instabilidade política e disputas territoriais, no auge das guerras gálicas. Considerada economicamente próspera e com vastos recursos naturais, a região da Gália era o alvo perfeito para as ambições do então general Júlio César. Porém, a missão não era tão simples, pois diversas tribos habitavam a região, cada uma com suas próprias dinâmicas políticas, costumes e religião. Nesse cenário já tenso, surge uma nova ameaça para colocar em risco a autoridade de Roma. Tribos germânicas, lideradas pelos Usípetes e Tencteros, cruzam o rio Reno ameaçando constantemente a região, lançando a Gália em um turbilhão de incertezas. As tribos germânicas buscavam terras e recursos, pressionando as tribos gaulesas aliadas de Roma, criando uma atmosfera de tensão e disputas territoriais. No xadrez político das guerras gálicas, cada tribo precisava tomar uma decisão: permanecer leal a Roma ou desafiar o destino em busca da sua liberdade. A região se vê à beira da desordem e do caos. Na República Romana, estava em vigência o primeiro triunvirato, uma coalizão política composta por 3 líderes: Pompeu, Crasso e Júlio César. Líder astuto e estrategista brilhante, Júlio César percebe a urgência da situação. Ele compreende que a pressão germânica representa uma ameaça não apenas às tribos gaulesas aliadas, mas também à estabilidade de toda a região sobre o domínio romano. Além disso, essa seria uma ótima oportunidade para César demonstrar suas habilidades militares, consolidando seu prestígio popular e aumentando sua influência em Roma. Em respostas às ameaças germânicas, Júlio César decide colocar um ponto final nos conflitos. O general romano decide marchar até as margens do rio Reno para conter os ataques das tribos invasoras. O mais previsível para a região seria César atacar utilizando seus navios. No entanto, o futuro de Roma decide ousar. E é nesse momento que a história e a engenharia se complementam, fazendo com que projetos impossíveis saiam do papel e se perpetuem pela eternidade, moldando os rumos da história e marcando para sempre os feitos de uma nação. Para demonstrar toda a sua força, Júlio César decide fazer o que nenhum outro general se propôs a tentar: construir uma ponte sobre o rio Reno e atacar as tribos germânicas em seu território. É evidente que os engenheiros romanos tinham total domínio das técnicas construtivas e dos materiais da época. Porém, construir uma ponte de aproximadamente 400 metros em 10 dias, para suportar 40.000 soldados romanos, não era uma tarefa simples. É quase impossível acreditar que isso foi feito há mais de 2.000 anos. Além disso, para completar o desafio, era preciso vencer o agitado rio Reno, com fortes correntezas, ladeado por margens pantanosas e 9 metros de profundidade. Do outro lado do rio, as tribos germânicas utilizavam o Reno como uma barreira natural. Achavam que estavam seguros, longe das ameaças romanas, e que atravessar o rio seria impossível. Acharam errado. O local para a construção da ponte foi estrategicamente escolhido. O objetivo era minimizar os riscos, garantindo uma travessia rápida e segura. Todos os materiais utilizados para o projeto foram coletados no local. César fez de tudo para manter o seu plano em sigilo e em segurança, ordenando que soldados vigiassem o perímetro a todo momento. O trabalho começou com a coleta de madeiras para se utilizar como estacas. As peças tinham aproximadamente 45 centímetros de diâmetro, 18 metros de comprimento e pesavam quase 2 toneladas. Mas como os romanos conseguiram, há mais de 2.000 anos, cravar elementos tão pesados no leito do rio? A resposta vem do próprio César, em seu texto intitulado De Bello Gallico. Na obra, César relata com detalhes os seus feitos na região da Gália. Destaca que a construção da ponte utilizava uma tecnologia nova, uma máquina incrivelmente eficiente. Os romanos, em mais uma demonstração do quão brilhante era sua engenharia, inventaram um bate-estaca flutuante para cravar as fundações no leito do rio. Isso não era o método padrão de construção.
Era a história da engenharia sendo escrita e revolucionada naquela hora e naquele lugar. Utilizando princípios da gravidade, um grande bloco de granito era puxado para cima, servindo como peso de queda. Após solto, o bloco acertava a estaca e gradativamente as fundações eram fincadas. A cada batida, o som ressoava pelas margens do rio, carregando consigo uma atmosfera de medo e angústia. As estacas eram cravadas inclinadas. O objetivo disso era simples: aumentar a área de contato com o solo, gerando mais estabilidade à ponte. Além disso, na ponta de cada estaca eram colocados protetores para evitar que a madeira se partisse. O uso do bate-estaca aumentou consideravelmente a velocidade de execução da ponte. A construção avançava incrivelmente rápido, com uma média de 40 metros por dia. Com uma precisão extraordinária, as estacas eram fincadas a cada 12 metros, dando vida a uma estrutura imponente. Em seguida, as vigas eram então cuidadosamente posicionadas para sustentar o tabuleiro da ponte. Este, por sua vez, era constituído por uma camada de troncos com 10 centímetros de diâmetro. Por fim, fazia-se o acabamento cobrindo com palha, terra e outros materiais, garantindo uma travessia confortável e segura. É impressionante como os romanos pensaram em tudo. Ao longo de todo o comprimento da ponte, ainda foram instaladas barreiras de proteção para evitar qualquer tentativa de ataque pelo rio. Se a velocidade de construção da ponte é algo surpreendente para os dias de hoje, imagine para as tribos germânicas que nunca haviam presenciado algo do tipo. Na outra margem do rio, eles assistiam a tudo espantados e sem acreditar no que estava acontecendo. Assim, o que parecia impossível tinha se tornado realidade. Em apenas 10 dias, a ponte sobre o Reno estava finalizada e o exército romano preparado para avançar. César então ordena que suas tropas avancem. Um contingente de aproximadamente 40 mil soldados marcham sobre a ponte, prontos para confrontar as tribos germânicas. O impacto causado pela construção da ponte foi crucial para amedrontar o inimigo. Mesmo com um exército 10 vezes maior, os germânicos deixaram tudo para trás. César venceu o oponente sem derramar uma gota de sangue do seu exército. Como repressão às tribos germânicas, o general ordenou que todas as vilas fossem destruídas e as plantações incendiadas. Durante 18 dias, César explorou livremente o território inimigo, sem nenhuma resistência. Em sua volta, após cruzar a ponte do Reno, determinou que ela fosse destruída. Esse ato tem um simbolismo significativo, deixando um recado bem claro. Não há limites para Roma. Curve-se ou sinta as consequências de enfrentar a nação mais poderosa do mundo. Não se sabe ao certo o engenheiro responsável por esse projeto, mas fica evidente como a engenharia molda a história, construindo estruturas que ecoam os feitos do passado e delineiam o futuro de nações. Chegamos ao fim dessa incrível história. Se você gostou desse conteúdo, ajude-nos a continuar esse trabalho. Se inscreva no canal, curta o vídeo e ative as notificações. Até logo!